Saudações, queridos aventureiros, sejam bem-vindos ao Apotecário Arcano e agora nós trazemos aqui um vídeo especial da Torre do Mago. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Torre do Mago e o assunto tópico deste vídeo vai ser Hexcrawl. Essa dinâmica que é extremamente interessante, essa dinâmica que vem já desde o início do Dungeons & Dragons, D&D original, e vem perpassando ao longo de todos os D&Ds, ao longo das eras e também em outros jogos na mesma temática. Então nesse vídeo em especial nós vamos tratar sobre Hexcrawl, qual a melhor maneira e a maneira mais fácil de aplicar isso em jogo e como a gente pode desenvolver isso durante os nossos jogos, durante as nossas sessões, durante as nossas aventuras, tudo bem? Então fica comigo se você quiser saber como fazer Hexcrawl de maneira fácil e rápida. Então, para a gente iniciar, vamos trazer essa pergunta. Talvez você esteja se perguntando, talvez você nunca tenha ouvido esse termo, talvez você já tenha ouvido, saiba por alto o que é, saiba de alguma forma o que é Hexcrawl, mas nunca tenha aplicado, nunca tenha se aprofundado. Trocando em miúdos, Hexcrawl é um método de exploração em hexágonos, exploração de ermos, exploração de terrenos, né? Lógico que existe uma profundidade maior diante do termo, algo mais profundo, algo que traz algo mais profundo em cima dessa dinâmica, dessa palavra, desse termo. Mas trocando em miúdos aqui com vocês, Hexcrawl é esse método de exploração em hexágonos, esse método que foi apresentado aí já em outros jogos, mas inicialmente o Dungeons & Dragons no D&D original, a Trinca Many Magic, The Underworld and the Wilderness Adventures, Monster Treasures, esses primeiros livretos do Gygax e do Arneson já traziam esses parâmetros, né? De que forma? Traziam apresentando como parâmetros de outro jogo, que era o Outdoor Survival. Então foi um parâmetro que não era próprio do Dungeons & Dragons, não foi criado por eles, né, pelos criadores, mas eles trouxeram essa dinâmica de exploração já de outro jogo, um board game que tinha essa dinâmica, né, que tinha essa temática. Então ele havia essa exploração, você explorando os terrenos, explorando em hexágonos, né? Cada hexágono era um terreno e tudo mais, e tinha várias outras dinâmicas que iam influenciando aí essa exploração. Então, Hexcrawl nada mais é do que isso, um modo de explorar um mundo, né? Explorar ermos, explorar locais, né? E descobrindo isso tudo. E está muito alinhado à proposta original de Dungeons & Dragons, a proposta original do jogo, que era esse jogo de exploração de dungeons, exploração de ermos, exploração de lugares. Então, Hexcrawl é isso. A gente pode se perguntar, essa dinâmica de exploração mais detalhada, que envolve questão de peso, de taxa de movimentação, que envolve toda uma série de mecânicas, a gente se pergunta em que tipo de jogos nós podemos encaixar essa dinâmica. Nós podemos encaixar nos jogos que nós quisermos, que nós acharmos relevantes e nós quisermos aplicar esses parâmetros. Mas em qual mais ele se encaixa? Se encaixa de maneira melhor, né? Ele se encaixa em um tipo de jogo, ele se encaixa melhor no tipo de jogo que queira explorar desafios mundanos, né? Desafios de carga, desafios de, poxa, eu tô carregando muito peso, será que eu vou ter que me livrar de alguma coisa, né? Eu tô atrasando muito o grupo. Então toda uma série de desafios mundanos que vão trazendo ali a questão da carga, porque muitas vezes durante os jogos, talvez os jogos que você já jogou, essa questão de carga, de peso tenha sido ignorada, né? De itens e etc. Um exemplo muito bom para a gente dar é aqueles aventureiros que vão atravessar uma ponte, né? E eles estão carregados de tesouros. E carregados de tesouros, eles não podem atravessar aquela ponte, uma ponte velha, uma ponte de cordas, né? Com aquelas madeiras já velhas pelo tempo. Eles não podem atravessar essa ponte carregando tudo aquilo que tem. Então o jogador tem a ideia de deixar para trás um pouco dos seus tesouros, um pouco das suas coisas,
pouco das coisas que ele carregava. É uma dinâmica, às vezes, de o jogador parar para pensar naquilo que ele está carregando e tudo mais. Ou então, até mesmo numa fuga, né? O personagem está fugindo, então vários personagens fugindo. Um está com uma carga leve, então ele corre mais rápido, a taxa de movimentação dele é um pouco maior. E aquele que está carregado de tesouros não quer se desfazer daqueles tesouros porque foi muito custoso conseguir. Vai mais lento, caminha mais lento, corre mais lento e não consegue fugir dos perigos que estão perseguindo eles, né? Seja um dragão, seja um monstro, seja alguma coisa. Então esses são alguns exemplos que envolvem essa dinâmica de peso, né? Que está muito entrelaçada com o Hexcrawl. Isso tudo são dinâmicas que estão ligadas, né? Então, falando disso, a gente está falando de taxa de movimentação. E eu estou falando tudo isso para a gente entender tudo primeiro, para a gente poder ligar os pontos e no final eu passar para vocês de que maneira nós podemos aplicar isso. Então, a mecânica de taxa de movimentação, ela está intimamente ligada às dinâmicas de Hexcrawl, porque o peso que eu carrego que me liga ao tanto que eu posso me mover e o tanto que eu posso me mover nos terrenos. Então, se eu estou explorando, eu estou com peso X, eu tenho que saber minha taxa de movimentação para saber quantos hexágonos por dia, o quanto do hexágono eu consigo num dia atravessar, né? Então, todas essas dinâmicas estão entrelaçadas, estão ligadas. E a taxa de movimentação, ela é dada no próprio livro. Eu vou trazer para vocês aqui um recorte da Rule Cyclopedia, né? Em outros livros também vão ter, né? Mas aqui em especial no capítulo 6, capítulo de movimento, nós temos a tabela de taxas de movimento e cargas de personagem. Então aqui a gente já tem um parâmetro que nos dá o movimento do personagem, né? E aqui nós temos a carga e a carga influenciando esse movimento, pois quanto mais carga ele carrega, menos movimentação ele vai ter. Então nós temos aqui de 0 a 400 mos, que é a unidade que ele traz aqui para nós. Velocidade normal, 36 metros por turno. Velocidade de encontro, metros por round, 12. Velocidade de corrida, metros por round, 36. E aí, quando o personagem atinge 401, ele já entra numa outra taxa de deslocamento, porque ele já está com uma carga além da taxa leve, né? Da carga leve que ele estava carregando. Então já reduz, 27, 9, 27. Então, seguindo adiante, nós vamos ver essas dinâmicas de peso, né? A taxa de movimentação referente ao peso que o personagem está carregando, né? E isso tudo vai nos ajudar a ter parâmetros, né? Lógico que você talvez não vai usar o Cyclopedia, mas você pode usar outros em outros jogos, em outras edições do Dungeons & Dragons, nós vamos ter essa questão da movimentação e do peso, né? E você pode consultar aí a tabela no jogo que você estiver fazendo, da forma que você estiver fazendo. Então, aquilo que o personagem carrega, sua carga, o tanto que ele carrega pode gerar nessa sobrecarga, e isso está ligado, isso diminui a taxa de movimentação dele, né? E nós vimos ali nesse exemplo da Rule Cyclopedia, de uma maneira dinâmica, a movimentação básica do personagem ali, seja às vezes num combate, se você estiver usando o grid, né? Até mesmo no teatro da mente, se você estipular mais ou menos quanto de metros tem a área que o personagem está e tudo mais, a gente vê que essa questão da sobrecarga, ela influencia muito aquilo que o personagem está carregando, né? Influencia muito naquilo que ele consegue fazer também. E se nós estivermos usando aí a arbitragem em vez de regras, nós também, nesse padrão old school, nessa mentalidade, nós também vamos aplicar outras penalidades, vamos fazer com que toda a parte ficcional do jogo seja transformada através dessa dinâmica do peso, né? Não pensando só mecanicamente, né? Se ele vai levar penalidades ou desvantagens e etc. Mas isso vai envolver toda a parte ficcional do jogo, né? De uma maneira ou de outra, né? Das dinâmicas das coisas que forem acontecendo, se o personagem estiver carregando coisas muito pesadas ou ele estiver carregando coisas muito leves. Imagina aí que um personagem vai ter que atravessar um telhado porque ele acabou de saquear uma loja e ele tinha que sair pelo telhado, só que ele está muito pilhado porque ele levou as coisas que ele já tinha e ele está carregando muita coisa, e é possível que ele afunde ali naquele telhado. Então envolve toda a ficção, como eu estou falando, tudo aquilo que vai acontecendo, cada cena, cada momento. Então por isso que isso é uma coisa muito importante.
E o que influencia essa movimentação? Nós estamos falando de taxa de movimentação, estávamos falando mais a miúde, né? Uma taxa de movimentação em combate, uma taxa de movimentação mais alocada no próprio personagem, né? Como demonstrava a tabela. E o que influencia essa movimentação dos personagens na exploração? O que pode influenciar isso? Não só a carga influencia essa taxa de movimentação quando a gente está falando em termos de hexcrawl, mas o meio de movimentação também, se ele está a pé, se ele está a carroça, se ele está a cavalo, né? A estação, o clima pode influenciar também nessa taxa de movimentação, porque os personagens se deslocarem em uma planície, eles se deslocam mais rápido, mas eles se deslocarem no meio de um pântano, eles levam mais tempo para atravessarem, né? E se eles se deslocarem numa planície com uma chuva muito forte, eles vão levar mais tempo do que eles levariam se não tivesse chuva, né? Então, toda essa questão da estação, do clima, vai influenciar, né? O próprio terreno vai influenciar, como eu falei, diferenciar uma planície de um pântano. É muito mais fácil atravessar uma planície do que atravessar um pântano, do que atravessar uma região montanhosa, do que atravessar uma floresta. Então, essas coisas elas influenciam nessa movimentação, nessa dinâmica, né? Além da própria carga. Agora, já entendendo toda essa dinâmica, isso tudo acima foi mais uma explicação de como essas mecânicas, de como esses parâmetros estão entrelaçados. Agora nós vamos como aplicar isso em jogo, né? Você pode se perguntar como é que eu posso aplicar isso em jogo. Então eu vou passar para vocês aqui o método que eu uso. Primeiro passo, como nós vamos entender, né, essa dinâmica dessa exploração. Então, através desse mapa, né, nós podemos ver vários terrenos, né, onde vão ser realizada essa dinâmica de exploração. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? A gente tem que definir a carga dos personagens, verificar de acordo com os parâmetros do jogo que você estiver jogando. Aqui para mim, eu posso usar o próprio da Rule Cyclopedia. Então eu defino quais as cargas que os personagens estão carregando. Se todos eles estiverem com carga leve, eles vão fazer uma movimentação. Se eu pensar que cada hexágono desse possui 20 milhas, né, eu posso usar uma dinâmica de pontos, né? 20 milhas seriam 4 pontos, ou seja, cada hexágono pode valer um ponto, dependendo do terreno, né? Então, se o personagem está com a carga leve, ele se desloca 20 milhas por dia, ou seja, ele pode deslocar 4 pontos por dia, né? Se ele está com a carga média, ele desloca 10 milhas por dia, e aí já seria reduzido na metade, ele teria 2 pontos, né? Como se cada hexágono valesse 2 pontos. Se ele tiver com a carga pesada, ele se desloca 5 milhas, que seria um hexágono, um ponto, né? Então, com essa dinâmica de pontuação, a gente tem as milhas só para a gente se situar. Você pode fazer uma conversão, usar em quilômetros, não importa, mas é só para a gente se situar. Por quê? Porque essa dinâmica de pontos ela é muito mais fácil. Então entenda, se o personagem está com a carga leve, ele tem 4 pontos para se deslocar nesse hex. Se ele tem carga média, 2 pontos. Se ele tem carga pesada, 1 ponto. Mas a gente se pergunta, todos os terrenos, todos os hexágonos, eles vão valer 1 ponto, independente de ser planície, de ser pântano, de ser montanha? Não. Cada hexágono, cada terreno, cada tipo de terreno vai ter uma pontuação. Então, uma estrada, uma trilha custaria 1 ponto, né? Uma planície, 1 ponto. Uma floresta, que é um pouco mais difícil de se mover, custaria 2 pontos. Então, se a gente for atrelar essa dinâmica do peso do personagem, do peso que ele está carregando, se ele está com carga média e se desloca 20 milhas, que seriam 4 pontos, se fosse atravessar uma floresta, ele conseguiria em 2 dias atravessar 2 hexágonos, porque cada hexágono de floresta custam 2 pontos, né? Uma colina, 2 pontos, uma montanha, 4, né? Se ele está com carga leve, ele tem 4 pontos, ele consegue em 1 dia atravessar um hexágono que é de uma região montanhosa. O pântano, 4 pontos também da mesma maneira. Então, entendendo, correlacionando essa ideia de pontos, né? Desse deslocamento em pontos e cada hexágono valendo ponto, você transforma isso e faz com que fique muito mais fácil, muito mais intuitivo.
Então, dessa forma, a gente pode partir, né, para o passo a passo de como a gente pode fazer essa definição. Com essa tabelinha aí como jogar Hexcrawl, esse aqui é um documento do Horoscopezine, né? Ele tem um vídeo também falando um pouco sobre isso, e eu uso isso daqui, eu acho muito bom, né? E tá aí, coloco também como mérito a ele por ter desenvolvido isso daí para que a gente possa usar. Então eu uso também essa dinâmica que ele preparou como um parâmetro, né? Então qual é o primeiro passo? Definir a estação. Você define a estação, rola um D66. O que é um D66? 2D6. Você rola 2D6, vamos supor que caiu aí entre 11 e 23, daria o inverno. Então a estação seria inverno, você já anota isso. Você define o clima ele vai mudar diariamente, né? A não ser que você queira fazer uma mudança de mais tempo. Mas aí você definiu, caiu o inverno, clima, rola um D6. Rolando um D6, dentro da estação caiu, que seria inverno. Imagina que caiu no número 6, dariam nevascas. Então isso já ia influenciar nessa movimentação dos personagens que tornaria mais difícil. Então você define a estação, define o clima e depois você vê o custo de pontos do terreno e a carga dos jogadores, né? Como eu já tinha explicado, você vê o quanto que o terreno, né, é uma planície, é uma montanha, é um pântano, quanto que vale esse terreno para o personagem passar. Então, é definido através da carga, né? Se ele está com a carga leve, ele tem aí os seus 4 pontos, né, para poder fazer essa dinâmica de atravessar. Verificando o terreno, você faz essa dinâmica. Poxa, eu tenho 4 pontos, então eu consigo atravessar, esse for um terreno de planície direto, atravessar 4 hexágonos, né, por dia. Você tem que fazer essa verificação, custo de pontos do terreno e a carga dos jogadores. Se, por exemplo, eu uso essa dinâmica, se for inverno e a estação for inverno e o clima der geadas e nevascas, eu faço com que o custo de pontos do deslocamento sejam dobrados. Então, assim, se uma planície para ser atravessada ela custa 1 ponto, agora ela vai valer 2, porque as geadas e as nevascas fazem com que esse deslocamento seja mais difícil. Pensando nessa interação da ficção, é muito mais difícil você se deslocar no meio de uma geada, no meio de uma nevasca, né? Então a gente interage aqui a dinâmica, os parâmetros com a ficção para que tudo fique alinhado, não seja só uma coisa sistêmica. Se for, por exemplo, primavera e tiver chuva e alagamento, aumenta em 1 o custo de deslocamento. Isso é uma coisa que eu fiz, né? Uma coisa que eu acho que fica mais tranquilo, mais fácil de realizar ali durante o jogo, de adaptar, né? Se for outono, tiver um nevoeiro, um tempo chuvoso, aumenta em 1 o custo de deslocamento, né? Fora esses aí, né, em casos de vento gelado, incêndio, tornado, aí eu penso que fica a critério o custo de pontos, né? Pois depende da intensidade do evento, né? Se estiver acontecendo um incêndio, depende. Se o incêndio for muito grande, não tem como nem atravessar, né? Se for pequeno, pode ser que talvez eles consigam atravessar. Isso depende dessa intensidade, né? E depois é só verificar os eventos no percurso. Você pode verificar rolando um D6, né? Se estiver na estrada, você rola um D6. Caiu 6, é uma mudança de clima, você já pode rolar para mudar o clima. Então durante o dia pode haver essa mudança de clima. Se for um encontro, você rola um D6 para ver se são viajantes, salteadores, se são criaturas. Isso tudo vai trazer uma riqueza, muitas vezes um parâmetro mais randômico também na sua aventura, né? Se a gente for pensar numa dinâmica de uma narrativa que vai sendo criada à demanda, né? De uma narrativa emergente, né? Um jogo de narrativa emergente, que você tem ali os elementos, você tem uma história, mas você vai criando ali em cima, você vai indo, vai se surpreendendo, você mestrando vai se surpreendendo. Então você pode fazer essa rolagem de eventos, né? Fora da estrada, pode ser um encontro, uma mudança de clima, um local, do mesmo jeito. E aí você vai fazendo essa verificação. Também pode acontecer uma chance de encontrar comida, isso você pode colocar aí nisso daí também porque a questão daquilo que os personagens estão carregando,
também influencia. Se eles vão fazer uma exploração muito longe, eles têm que se preparar, comprar um tanto de comida antes, um tanto considerável que possa atendê-los nessa viagem, né? Então, isso também pode ajudar, né? Se eles perderam de alguma forma essa comida no caminho, se o clima chuvoso estragou essa comida, se o clima tempestuoso estragou essa comida, tem essa dinâmica de encontrar comida aí de uma maneira randômica para ajudar os personagens. Também tem a chance de se perder na estrada, 1 em 1 D6, uma chance de 1 em 1 D6. Você rola um D6, se cai 1, os personagens podem se perder, desviar a rota do curso, né? E aí tem as chances fora da estrada, nos ermos. E é isso, meus amigos, essa dinâmica, eu espero que vocês tenham entendido, essa dinâmica de Hexcrawl, né? Da maneira que eu adaptei, da maneira que eu uso, usando esses parâmetros, eu espero que vocês tenham conseguido compreender como que isso tudo funciona, que é uma maneira muito fácil de fazer essas adaptações, de fazer com que o seu jogo seja mais interessante. Então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo falando sobre Hexcrawl, né? Se você deseja utilizar esse método, esses parâmetros, essa mentalidade no seu jogo, pode ter certeza que isso vai enriquecer muito a sua narrativa, né? Independente da edição, independente do modo de jogo, se você quiser inserir, pode usar esses parâmetros, né? Da maneira que eu uso, da maneira que eu achei que foi mais fácil para mim. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários, né? Me acionem aí. Sigam também Apotecário Arcano no Instagram, compartilhe esse vídeo com a galera que você acha que vai achar interessante, para que a gente possa trocar esse XP. Então, boas aventuras, cheia de masmorras, divindades e dragões, e salve o RPG!